bem-vindos ao canal Crioulo da Guiné. Nessa aula de hoje vamos apresentar o país Guiné-Bissau, o país em que se fala o crioulo, a nossa língua, e também apresentar o próprio crioulo da Guiné. O país em que se fala o crioulo da Guiné chama-se Guiné-Bissau, como é óbvio. É um país da costa africana, que faz fronteiras ao norte com o Senegal e ao sul com Guiné-Conakry, sul e leste de Guiné-Conakry, e a parte oeste do país é banhada pelo Oceano Atlântico. O país possui uma terra firme e um conjunto de ilhas nos arquipélagos dos Bijagós. É um país pequeno em termos de extensão territorial, constituído apenas por mais ou menos 2 milhões de habitantes. E em termos de extensão de território, o país tem 36.125 km². O país tornou-se independente de Portugal desde 1973, independência unilateral, a 24 de setembro. E um ano depois o país tornou-se totalmente independente. Mas, em termos históricos, há uma forte relação, já que estamos a falar da língua crioula, há uma forte ligação entre o crioulo da Guiné e o evento colonialismo. Um dos impulsionadores, uma das forças impulsionadoras do crioulo enquanto língua foi esse evento do colonialismo. Os portugueses, segundo os dados, chegaram aqui no ano de 1446 para fins comerciais e de evangelização, como conta a história. Mas, no entanto, de cá para lá, muita coisa aconteceu. E uma das boas coisas que aconteceram é a origem de uma nova língua. Porque antes da presença colonial portuguesa, Guiné-Bissau era território, mas não era Guiné-Bissau como país. E os grupos étnicos instalados nesse território, cada grupo étnico era independente e vivia no seu reino. E até hoje essas expressões ainda estão na nossa realidade. Quando alguém vai para Gabo, por exemplo, falando num crioulo, costuma dizer, não vai para Tchon de Fula. Vai para as zonas dos Manjacos, Tchon de Manjaco, zona dos Papéis, Tchon de Pepel, para dizer que antes da constituição da Guiné-Bissau como república, como nação, cada grupo étnico formava o seu estado de forma independente e autônoma. Graças a Deus, a divisão territorial e administrativa do país conseguiu respeitar essas diferenças em termos de locação dos diferentes grupos étnicos. É fácil notar que em Guiné-Bissau, cada grupo étnico ocupa um determinado território, uma determinada zona do território nacional. Isso é muito bom. De um lado, ajudou mais ou menos a identificar cada grupo étnico com o seu território. Do outro lado, com a necessidade de luta pela independência, esses grupos étnicos se reuniram, criando assim a ideia de nação. É essa ideia de nação que impulsionou, de certa forma, a origem do crioulo. O crioulo já havia existido como língua de contato, como um pidgin, por assim dizer. Mas, no entanto, como língua nacional, o evento da luta pela independência nacional ajudou bastante. Voltando ao próprio crioulo, o crioulo, como se sabe, é uma língua mista. Uma língua que resulta do contato entre língua europeia e línguas nacionais, pelo menos no nosso caso do crioulo guineense. Por isso se desenvolveram muitas teorias à volta da origem do crioulo, e não vamos aqui explorar as diferentes teorias sobre a origem do crioulo, mas a única verdade é que o crioulo surgiu do contato entre os portugueses, no caso do crioulo da Guiné, portugueses, e a nossa gente daqui. Então surgiu assim o crioulo. E o crioulo conheceu fases. Numa primeira fase, hoje o crioulo que se fala não é o crioulo que se falava no tempo colonial. Numa primeira fase, o crioulo surgiu como língua de contato entre os colonialistas, os portugueses, melhor, e uma classe da sociedade guinense, os ditos de assimilados, os civilizados. Quem eram esses assimilados ou civilizados? Eram guinenses que eram instruídos num português simples,
tinham contato direto com os portugueses na altura e beneficiavam de algumas regalias. Eles se deixavam civilizar, passavam a adquirir hábitos portugueses, inclusive uma certa mudança de nome, e até certo ponto eram batizados e adquiriam, entre aspas, cidadania portuguesa, entre aspas. Os outros, ditos de indígenas, são os que recusavam esse processo de socialização a modelo português. Mantiveram-se nas suas culturas, nas suas zonas rurais, e preferiram conservar sua cultura. Por isso os portugueses designavam essas pessoas de indígenas. Então havia indígenas e civilizados. E o crioulo nasceu desses primeiros contactos entre os portugueses e os guineenses civilizados. Nasceram os primeiros vocábulos do crioulo. Fala-se das zonas, por exemplo, de Jeba, Cacheu. Essas zonas em que os primeiros contactos começaram a ser feitos a nível linguístico. E certifica-se que talvez possa ser nessas zonas em que os primeiros nativos começaram a criolizar, por assim dizer, a língua da gente branca, o português. Por isso, hoje, percebendo a evolução do crioulo, percebe-se que o crioulo antiquíssimo, tem muitos vocábulos que se percebe a sua origem direta do português, sem muita influência de línguas nativas. Se percebe justamente isso, porque era uma língua apenas de contacto. Por isso o crioulo, numa primeira fase, é designada de língua franca, porque é uma língua de contacto, e também pidgin, porque é uma língua que não é nativa nem dos guineenses e nem dos portugueses, mas é uma língua resultante da necessidade de comunicação entre guineenses e portugueses. A Guiné-Bissau é culturalmente rica. Temos grupos étnicos e cada grupo étnico ocupando uma zona do território nacional. Cada grupo étnico também tem a sua língua, os seus costumes, os seus hábitos. Com o advento com a chegada da necessidade de organizar a ideia de nação para ser concretizada através da luta de libertação nacional, qual é a língua que deveria ser usada? O português, língua do colonizador. Balanta, Pepel, Manjaco, é a língua dos diferentes grupos étnicos. Então, por necessidade imperiosa, precisávamos de uma língua que serviria de veículo entre todos os grupos étnicos. Assim, o crioulo ganhou força. Não é que o crioulo começou a partir de lá, mas ganhou força com o advento da luta da independência. O crioulo ganhou força e passou a ser língua de comunicação entre os diferentes grupos étnicos. Porque saindo aqui, no território atual da Guiné, pode-se não perceber muito, porque depois misturamos, mas no passado, em que cada grupo étnico se ficava confinado ao seu território, se tu saíres aqui e fores até Biombo, não tinhas uma outra língua para comunicar com os Biombo, a não ser o papel. Então tu que não és papel vais ter dificuldades. Mas hoje em dia, com o crioulo, essa necessidade já não é necessidade, porque o crioulo ocupa o lugar da língua nacional e permite a todos e a cada um comunicarem-se entre eles em qualquer parte do território nacional. É a força que o crioulo tem, por isso cada vez está a ganhar mais força, cada vez está a cortar novos horizontes. Há quem pensa que o crioulo seja um dialeto. Hoje em dia, no princípio, todas as línguas começaram como dialeto, porque dialeto é língua de comunicação entre duas comunidades falantes. Hoje o crioulo não é dialeto, é língua nacional, com todas as características possíveis de uma língua. Por quê? Porque já não é língua de comunicação entre duas comunidades falantes, mas é língua de comunicação de um povo, o povo da Guiné-Bissau. Hoje o crioulo é a nossa identidade. O contexto da origem do crioulo da Guiné, como se pode perceber, o crioulo da Guiné surgiu em contexto de colonização e de dominação. Por isso, temos muitas particularidades que são próprias do próprio crioulo. Há palavras que se percebe que surgiram diretamente do português, chegam no crioulo, ganham um formato um pouco diferente. Por exemplo, surgiram vocábulos por alofonia.
Por exemplo, temos a palavra vaca em português. Não há nenhum esforço para descobrir de que esta palavra vaca deu origem à palavra vaca em crioulo. É porque há esse fenômeno da allofonia, de substituição de V por B. Não é uma regra geral, mas é um fenômeno linguístico presente no crioulo da Guiné. Por exemplo, há vocábulos que surgiram por harmonia vocálica, um fenômeno linguístico também. Por exemplo, não há nenhum esforço em descobrir de que a palavra mosquito, do português, deu origem à palavra mesquito, do crioulo. Isso é muito óbvio, mas notam as diferenças. Aqui, por uma questão de harmonia vocálica, o português diz o e mosquito. Em crioulo, para harmonizar vocalicamente essa palavra, ficaria mais fácil e mesquito. Nota, o português, sendo uma língua como ela é, faz esse esforço de uma certa articulação. Até se percebe o esforço que se faz aqui para articular o e mosquito. Para nós, o crioulo, vamos harmonizar isso, simplificar. Saímos do mosquito para mesquito, porque fica mais fácil em termos de harmonia vocálica. Depois temos outros vocábulos que surgiram por apêndice. Por exemplo, temos a palavra trabalho do português. Não há nenhum esforço a fazer para descobrir que o trabalho do português deu origem a trabalho do crioulo. Então, esse fenômeno linguístico da apêndice permite fazer certas trocas. Quando em português temos vogal, consoante, depois vogal, o crioulo, por essa questão da apêndice, fenômeno linguístico, faz consoante, vogal, consoante, pelo menos numa das sílabas. Então, para o português é trabalho, em crioulo é trabalho, porque para nós fica mais fácil vogal, consoante e seguir, em vez de consoante, vogal. Então são essas pequenas particularidades que vamos encontrar no crioulo guineense e que levam muitos a pensar que talvez o crioulo seja um português mal falado. Não é. É uma língua nova com a sua dinâmica. E há um aspecto muito fundamental da formação do crioulo guineense que queremos realçar aqui. Como já disse, o crioulo guineense surgiu em contexto de dominação. Por isso, no crioulo guineense temos poucas formas de cortesia e de gratidão. Pessoas ficam admiradas que os guineenses não dizem obrigado, não dizem com licença. É porque isso justifica-se pelo contexto do surgimento da língua. Surgiu o crioulo, surgiu em contexto de dominação, em contexto de escravatura. Então, vamos ter poucas formas de cortesia, poucas palavras de gratidão, porque justamente é a relação que caracteriza o senhor do seu escravo. O senhor não pede, ele manda, e o escravo obedece, não pergunta. O crioulo surgiu nesse contexto. Por isso, não fiquem admirados se fizerem um favor a uma pessoa e essa pessoa não dizer obrigado, por palavras, mas não é que a pessoa não seja grata pelo esforço, pela ajuda feita. Mas não é assim nosso hábito, essas formas pequenas de cortesia, de gratidão, porque isso tudo, como eu disse, tem a ver com o contexto de surgimento da língua, em contexto de dominação. Por isso, hoje em dia as coisas estão a mudar, o obrigado se ensina nas escolas, com licença, de favor. São palavras que estão ganhando forças hoje em dia, mas no passado não era assim. Hoje estamos a melhorar bastante, mas não se esqueçam de que as poucas formas de cortesia, não é que não existem, mas poucas formas de cortesia, pelo menos expressa em palavras, justificam-se pelo facto do crioulo surgir num contexto de dominação. E como prometemos, para cada aula vamos ter um provérbio de crioulo, provérbio ou expressão idiomática ou expressão proverbial. Hoje temos esse provérbio.
camaleão como diante e canada, chega aqui tudo. O camaleão disse andar rápido, depressa, não é nada. Importante é chegar. É a expressão que se usa quando se age com pressa, com cabeça quente, para dizer que o mais importante de tudo é conseguir chegar ao objetivo, ao destino. A rapidez, a pressa é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é chegar ao destino certo. Isto é, não importa o tempo que vamos levar para fazer uma coisa, não importa o tempo que vamos levar para aprender uma coisa, o mais importante de tudo é conseguir concretizar isso. Passos lentos e seguros, como o camaleão, mas que consegue chegar ao seu destino certo.